Olá, boa noite para você ligado na programação do Portal RC1. Começa agora o Integração Regional. E hoje você vai ver uma reportagem sobre uma ação solidária para doar sangue para o Hospital Amaral Carvalho. Ainda na saúde falaremos sobre sinusite e sobre o envelhecimento saudável. No quadro Alimentos que Curam, conheceremos os benefícios da rúcula. E tem também o Festival de Rock da Barra Bonita que está chegando. Essas e outras notícias a partir de agora no Integração Regional e você, é claro, é o nosso convidado. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, boa noite para você ligado aqui no Integração Regional e nós começamos o programa com uma notícia boa, com uma ação solidária da Igreja Ventos de Avivamento em Jaú, que na próxima segunda-feira fará uma campanha de doação de sangue para o Hospital Amaral Carvalho. Se você for até a igreja durante a noite, às 7 horas, você pode doar sangue e ajudar quem precisa. O pastor Paulo De Pieri fala mais detalhes desta ação solidária, olha só. Olá, amigos do programa Integração Regional. Eu sou o pastor Paulo De Pieri, da comunidade Ventos de Avivamento em Jaú. Estou passando por esse canal mais uma vez para convidar você agora para uma ação social, para juntos nós doarmos sangue. No próximo dia 5, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, estaremos juntamente com o Hemonúcleo Regional de Jaú e o Hospital Amaral Carvalho fazendo uma ação de doação de sangue. Se você é doador, então participe conosco. Comunique, convide os seus amigos, convide os seus familiares, para que juntos possamos levantar uma maior quantidade de doação, porque doar sangue é doar vida e nós sabemos que é uma necessidade mantermos o estoque do hemonúcleo na condição de atender não só a cidade, mas também toda a nossa região. Então, convidamos você, 5 de setembro, segunda-feira, 19 horas, Avenida João Franceschi, 2225, Jardim Alvorada. Você da região que deseja nos visitar, como ponto de referência, antiga Casa de Eventos Lumari. Lá está situada agora a nossa igreja. Esperamos por você nessa segunda-feira, 7 horas da noite. Mais uma vez, obrigado, Karina, pela possibilidade de juntos estarmos convidando e convocando a população para juntos agirmos com generosidade em favor do próximo. Deus abençoe a todos vocês. Um bom final de semana. Parabéns a todos os envolvidos por esta campanha solidária, este ato de amor. A gente sabe da necessidade de doação de sangue no Hospital Amaral Carvalho. Então, se você puder, participe na próxima segunda, dia 5. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E ainda falando sobre saúde, a cada dia nós estamos envelhecendo. Isso é algo natural, algo normal. Mas como você aí tem encarado a melhor idade? A psicóloga Ivana Teles fala sobre este assunto e dá dicas para que a gente saiba lidar com o envelhecimento. Cuidar de si é fundamental, a gente sabe disso. E em todas as fases da vida é necessário que existam esses cuidados. Inclusive na melhor idade, considerado por muitos a terceira idade, enfim, o momento em que a velhice vai chegando. Mas você sabe quais são os maiores desafios dessa fase? O que a gente percebe é que naturalmente é uma fase em que existem limitações físicas, o que é natural devido ao envelhecimento. A pessoa vai perdendo um pouco da locomoção, das habilidades que ela tinha, até mesmo a perca muitas vezes da visão em alguns casos, enfim. A gente observa uma série de limitações que vão surgindo ao longo do tempo. A questão é que essas limitações vão trazendo impactos emocionais para esse público. Afinal de contas, é comum que exista uma baixa na autonomia dessas pessoas devido a essas limitações. A consequência disso são alguns sinais relacionados ao campo emocional que surgem a níveis de ansiedade, sinais de tristeza e até mesmo depressão. Então, entendendo essa realidade é o primeiro passo para saber o que podemos fazer. Afinal de contas, é importante existir aceitação porque é uma fase que todos nós vamos passar. A partir da aceitação e desse entendimento, vamos trabalhar as estratégias mais práticas, o que está acontecendo e o que pode ser feito. Após a ida ao médico, conversar e entender quais são as limitações que estão surgindo.
E aí entra também, como forma de prevenção e dar o suporte para esse idoso, existe a construção de uma rotina equilibrada, em que a pessoa tenha os seus momentos de atividades prazerosas, lazeres, envolvendo outras pessoas, ou seja, a vida social precisa estar preservada, é importante e muitas vezes fica em segundo plano. Além disso, uma rotina em que exista uma boa qualidade de sono, em que exista uma boa qualidade alimentar. É interessante também fazer a inserção de exercícios cognitivos para estimular esse lado das funções executivas. E aí entram jogos similares aos das crianças, os jogos pedagógicos, como, por exemplo, xadrez, damas, enfim. E é claro que a gente entende que existem situações atípicas que muitas vezes nós não sabemos como conduzir, nem mesmo o idoso. E aí entra o suporte profissional, para entender um pouco mais o que possa estar acontecendo. Quando são questões a nível emocional, buscar o psicólogo, dependendo da situação, o psiquiatra, enfim. Esses são alguns pontos que precisamos estar atentos para poder existir esse bom envelhecimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje temos a participação do Dr. Helder Aguiar, que é otorrinolaringologista, e ele fala sobre a sinusite. Inverno, tempo seco, poluição, e todo mundo sofre com essa doença que dói demais. Olá, tudo bem? Vamos comentar hoje a respeito de uma queixa extremamente comum no consultório. Quando a sua cabeça dói, qual é a primeira coisa que você pensa? Com certeza em enxaqueca e em sinusite. Não obrigatoriamente nessa ordem. Quando é que você pode suspeitar que você tem um quadro de sinusite? Seja uma sinusite aguda ou seja uma sinusite crônica. O que é a sinusite? A sinusite é uma infecção ou uma inflamação dos seios da face. O que são os seios da face? São cavidades que nós temos no interior dos ossos da face que se comunicam com a cavidade nasal. Nós temos os seios maxilares, que são acima da arcada dentária superior. Nós temos os seios etimoidais, que são ao lado dos olhos. O seio frontal, que fica no meio da testa, no meio da fronte. E um seio esfenoidal, que fica posicionado atrás dos olhos. Como ela é uma inflamação ou uma infecção, ela não vem somente com a dor, ela tem algum outro sintoma. Quais são esses sintomas? Quando você tem uma infecção nos seios da face e essa secreção consegue drenar para o nariz através desses orifícios chamados ósteos dos seios da face, normalmente você não tem muita dor. O que você tem? Você tem um acúmulo de secreção muito grande, principalmente amarelada ou esverdeada, em alguns casos mais extremos, purulento. Se essa secreção não consegue drenar, se o processo inflamatório é tão grande que ela obstrui esse orifício de drenagem, você não percebe a secreção no nariz. Você pode ter uma sensação de estar deglutindo alguma coisa, mas é uma quantidade pequena. Por outro lado, a dor é muito grande, especialmente na hora que você se levanta. Você tem esse acúmulo de secreção, na hora que você levanta, a ação da força da gravidade, e essa secreção tende a escorrer pelo orifício. Se o orifício está fechado, essa secreção começa a doer demais no seio que está infectado. Você pode ter uma infecção desde todos os seios juntos, a chamada pansinusite, ou uma infecção localizada no seio maxilar, no etimoide, no frontal, no esfenoidal
isolado, em 2, em 3 ou em todos, como eu já falei. Então, você não precisa ter obrigatoriamente uma dor para ser sinusite. E a dor também não precisa ser obrigatoriamente uma sinusite. Existem várias causas de dor de cabeça. A enxaqueca é uma delas. As disfunções da articulação temporomandibular é uma outra. Tá? Hipoglicemia faz a sua cabeça doer. Um glaucoma faz o seu olho doer, consequentemente a sua cabeça doer. Alterações da hipertensão arterial também faz a sua cabeça doer. Então você deve desconfiar de um quadro de sinusite quando você tem um desvio de septo, que atrapalha a circulação do ar dentro do nariz, consequentemente atrapalha a circulação dentro dos seios da face. Quando você tem uma rinite alérgica, tá? Quando você sabidamente tem alterações do funcionamento por um outro motivo qualquer, um aumento do corneto nasal, alguma outra alteração, e sempre vem acompanhado de algum sintoma inflamatório infeccioso. Uma tosse, um pigarro, uma febre que normalmente não é alta, e a dor de cabeça. E esses sintomas podem vir somente um deles. Você pode ter uma sinusite e o único sintoma que você sente é um pigarro. O único sintoma que você sente é uma tosse. Então, sempre que você tiver uma dor de cabeça, você deve pensar em sinusite. Mas você tem que lembrar também que a sinusite não é a principal causa de dor de cabeça. Mas você tem que pesquisar. Uma dor de cabeça não é normal. E às vezes você vai passar em 1, 2, 3, 4 médicos até que se chegue a um diagnóstico perfeito. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E é a hora do nosso quadro Alimentos que Curam. E hoje conheceremos os benefícios da rúcula. A Lúcia Lucato, que é enfermeira e trabalha com fitoterapia, traz mais detalhes desta hortaliça tão saborosa. Olá, estou aqui para falar daquela série Alimentos que Curam. É muito bom conhecer um pouquinho sobre os alimentos que a gente coloca na nossa mesa, principalmente porque é um hábito de se alimentar com verduras, legumes. E por que não conhecer um pouquinho do que é aquilo que a gente consome e quais os benefícios para a nossa saúde? Hoje nós vamos estar falando da rúcula. Quem não gosta de uma rúcula, uma salada fresquinha, maravilhosa de rúcula, acompanha diversos pratos. Vou compartilhar a minha tela, onde a gente vai ver um pouquinho sobre a rúcula. Dentro daquela frase que a gente já falou na outra aula, da alface, o nosso querido Hipócrates, que foi um médico, pai da medicina, falava, né, que de alguma forma que o nosso alimento, né, seja o nosso remédio, e que nosso remédio seja o nosso alimento. Se a gente refletir sobre isso, a gente pode sim fazer escolhas mais seguras e saudáveis. E uma base para a boa saúde é que a gente inclua na nossa alimentação os alimentos naturais, que façamos preparações simples, dê preferência para alimentos frescos, produzidos sem agrotóxicos, e sempre fazendo uma dieta equilibrada e balanceada. E a rúcula, o nome dela, né, todas as plantas foram classificadas, a classificação botânica dela, ela chama Euruca sativa. E é uma hortaliça verde escura e tem origem na região mediterrânea. Muitas pessoas gostam e outras pessoas justamente não gostam, porque ela tem um sabor bem picante. E ela pode ser consumida
simplesmente rúcula ou fazendo parte de diversas saladas. E uma coisa muito interessante, que 100 gramas dessa hortaliça só tem 29 calorias. Muito bom. O ideal, quando a gente for consumir ou escolher as rúculas, que folhas bem verdes, firmes e viçosas. Existem, sim, espécies que são mais picantes e menos picantes. Isso vai do gosto da pessoa. E não compra se a gente achar folhas amareladas, murchas ou manchadas. É uma condição. Faça cultura, compre de quem produz, sem usar defensivos agrícolas ou agrotóxicos. E também, depois que comprada, higienizada, ela pode sim ser conservada por alguns dias em geladeira. E aqui é para falar dos benefícios dela. Então, ela possui vitamina A, C, K, além de cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Ela tem 2 substâncias muito importantes que ajudam na saúde dos olhos, que é a luteína e os carotenoides, como tem na cenoura também. E ela tem uma qualidade muito especial, eliminar as toxinas do corpo. Então, ela melhora esse problema quando a gente tem suor de cheiro forte ou mau hálito. E ela tem, por ser verdura escura, ela tem muita vitamina K. E essa condição de ter vitamina K ajuda a prevenir a calcificação das artérias, que são, assim, vários problemas de saúde lá na frente que a gente pode acarretar. E ela possui ômega 3, né, que ajuda aí como fator de proteção para o nosso coração. Ajuda na imunidade, porque ela é rica em vitamina C. A gente falou de várias frutas, agora a gente está falando das hortaliças que têm vitamina C. Contribui com a saúde dos ossos. A gente viu lá que ela tem cálcio, outras vitaminas, outros minerais também. E aumenta a saciedade, né? Então, se a gente tiver assim com a intenção de ter uma boa alimentação, começar comendo assim, primeiramente, um bom prato de uma salada de rúcula, devido à presença das fibras, ela vai aumentar a nossa saciedade e a gente conseguiria, sim, diminuir os outros itens que possam fazer com que a gente engorde mais. Então, ela libera também enzimas para ajudar na nossa digestão. Então, se a gente começar consumindo a salada primeiro, já vai entrar nesse processo e vai fazer com que a nossa digestão fique perfeita. E pode ser consumida de várias formas. Aí eu deixei algumas ideias e eu acredito que você tenha mais outras receitas com rúcula. É só para variar o cardápio. Pode ser feito pesto de rúcula, pode ser feito pizza e coloca rúcula, é uma de tomates secos com rúcula, é uma coisa muito apreciada. Pode ser usada em sopas com rúcula. Então, fica aí a dica de consumir de várias formas essa hortaliça muito rica em vitaminas e sais minerais. Muito obrigada. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. É hora do nosso quadro de economia aqui no Integração Regional e hoje o professor universitário e economista Paulo Afonso fala sobre a inadimplência que bateu um novo recorde no Brasil. Quase 68 milhões de brasileiros estão devendo. O economista fala sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? O número de brasileiros inadimplentes chegou a quase 68 milhões de pessoas em julho, né? É o maior número da série histórica da Serasa Experian, né, que foi iniciada lá em 2016. O problema é muito grave, né? Estar inadimplente, no entanto, não significa estar desprovido de direitos, né? A pessoa endividada, ela tem os seus direitos, né? Ninguém discute a obrigação do devedor, né, de pagar as suas contas, mas não sem antes ter acesso ao contrato, né, aos dados sobre os débitos, a informação prévia à negativação, e principalmente, né, sem passar por situações de cobranças vexatórias. Hoje,
a realidade do empobrecimento, né, que se impõe aí a outras causas de endividamento, como descontrole financeiro, né, a gente até já falou sobre isso aqui, né, então as pessoas, elas pegam um crédito para sobreviver, para pagar a conta de luz, por exemplo, né, o consumidor, ele precisa do dinheiro, os bancos emprestam, e quando ele não paga, muitas vezes essa cobrança é abusiva, né, com uma dezena de ligações por dia. Existem casos, por exemplo, de uma criança, né, que atendeu a chamada e avisaram que o pai estava devendo. Então o PROCON diz que um dos erros comuns cometidos pelos endividados é se sentir obrigado a renegociar a dívida quando ele é procurado pelo credor. E no despreparo, né, naquele desespero de sair da lista dos negativados, né, os consumidores eles acabam, às vezes, pagando contas que nem devem, né, e fazendo maus negócios, né, o que aumenta a dívida. Então, o consumidor inadimplente ele não é obrigado a aceitar qualquer tipo de negociação. E sequer deve negociar, né, sem todas as informações sobre a dívida, né, dados como juros que estão sendo cobrados, o custo total da renegociação, né, o prazo, né, e uma avaliação, né, do impacto no seu orçamento. Naquele desespero, o consumidor ele olha a parcela da dívida que está sendo oferecida, ele vê que cabe no orçamento e acaba negociando. Então, às vezes é uma parcela que vai deixar aí o seu orçamento muito justo, né, e os imprevistos vão acontecer no futuro. Então, se você não está seguro, né, a orientação é procurar um PROCON ou uma defensoria pública, né, onde você vai ter assistência. É preciso ficar atento, né, também a mitos, né, como a prescrição de dívidas em 5 anos. 5 anos é o prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para o nome do devedor, né, ele ser retirado do cadastro de negativados. Mas isso não significa que a dívida não possa ser cobrada. Um outro detalhe importante é comum os bancos, né, e outras instituições venderem as dívidas dos seus clientes para empresas terceirizadas, né, de recuperação de crédito. A gente chama isso de a indústria da cobrança. Então há casos de cobranças abusivas, né, e de práticas que induzem o consumidor ao erro, né, com valores de débito exorbitantes, né, que não refletem a realidade. Então, pessoal, algumas questões, né, que a gente precisa ficar atento, né, com relação à negativação. A instituição ela tem o direito, né, a negativar o consumidor no primeiro dia de atraso, né, mas na prática costuma haver aí uma tolerância de atraso de 30 dias, né, antes da inclusão no cadastro de devedores. Né, e a inclusão ela não pode ser feita antes de o consumidor ser comunicado. Com relação à corte de serviços, né, a trégua aos inadimplentes de serviços essenciais, né, como água, luz, telecomunicações, né, que concedida lá no auge da pandemia, já não está mais em vigor. Então o fornecimento ele pode ser cortado, né, em caso de inadimplência, mas o consumidor ele precisa ser informado antes. Com relação a cobranças, né, o consumidor inadimplente ele não pode ser exposto ao ridículo, né, nem submetido a constrangimento ou ameaça. Né? A cobrança não pode ser feita a terceiros. Né? Por exemplo, você deve, então o banco vai lá e cobra os seus familiares, fala para os seus colegas. Né? Também devem ser respeitados, né, o horário de descanso, e principalmente os domingos. Uma outra informação, o devedor ele pode solicitar ao credor, ele deve, né, solicitar ao credor o cálculo discriminado da dívida, né, os dados como o custo total, os juros que estão sendo cobrados, o prazo de pagamento. No entanto, na prática, né, muitos consumidores alegam dificuldade até para ter acesso ao contrato. E a questão do arrependimento, né, quando você firma um contrato de crédito à distância, né, por telefone ou pela internet, hoje que é muito comum, o consumidor ele tem o direito de desistir em até 7 dias. Né? E com relação à prescrição, apesar da saída da lista de inadimplentes após 5 anos, a dívida ela ainda pode ser cobrada. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
Na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. E por isso, hoje, este é o tema do advogado Dr. Luiz Vicente Federici. Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo no portal RC1 e na Rádio Cultura Regional. Gostaria de falar a respeito do feriado de 7 de setembro. 7 de setembro marca a independência do Brasil. A independência do Brasil, como todos sabemos, foi um fato histórico que resultou de todo um processo. Não foi o ato puro e simples de se desembainhar uma espada e gritar no Ipiranga, independência ou morte. Lógico que isso é uma visão romantizada da independência. A independência foi marcada por um embate de interesses diretamente ligados à coroa de Portugal, aos empresários portugueses e aos empresários brasileiros e à população brasileira de um modo geral. Ela foi resultado de uma série de acontecimentos que tiveram início com o retorno de Dom João VI a Portugal, jurando a Constituição lá portuguesa, e a partir de então todo um processo sócio-histórico que ocorreu, que resultou na independência do Brasil como uma forma de manter a unidade brasileira. Foi uma forma de, politicamente, segurar o Brasil unido, pois o Brasil sofria ameaças também de se fragmentar. Então isso foi uma grande jogada, vamos dizer assim, um grande pensamento, e daí nós temos grandes pensadores como José Bonifácio, que foram decisivos nesse processo de independência, inclusive a princesa Leopoldina, e enfim, diversos atores concorreram para a independência. Mas o que é essa independência hoje? Veio até o coração de um rei português para o Brasil, sendo que esses dias eu vi uma frase que o fígado do Zeca Pagodinho representa muito mais a brasilidade do que o coração de qualquer português. É lógico que é uma piada, mas uma piada muito interessante. A independência do Brasil deve ser celebrada através da sua formação de uma identidade nacional. O Brasil ainda peca em não ter essa formação de um povo tipicamente brasileiro, com uma identidade nacional. Nós todos viemos de outros lugares, tirando a população nativa, os indígenas, os realmente brasileiros, nós viemos de outros lugares, então nós ainda pecamos de não termos em nossa essência aquela emoção de bater no peito e dizer somos brasileiros. Isso é uma construção histórica que nós ainda temos que passar. E hoje, o 7 de setembro, além de representar tudo isso, também representa movimentos políticos e alguns movimentos, às vezes, até mesmo preocupantes. Nós temos alguns políticos que se apropriaram do movimento do 7 de setembro da independência para criar fatos políticos, inclusive com algumas manifestações que estão sendo até mesmo analisadas e controladas e aguardadas. Nós não podemos esquecer que a independência faz parte da construção do Brasil, faz parte do processo de brasilidade. E o Brasil é uma nação única, é uma nação soberana, e o seu povo é um povo gentil, é um povo bom, é um povo honesto e trabalhador. Não podemos esquecer que uma das bases do Brasil é a democracia. E é com a democracia que nós devemos compreender que o Brasil se tornou independente pelo povo, para o povo. E nós precisamos compreender que é o povo que governa esse país e, sem democracia, não há como se olhar para o povo. Então fica o recado e o desejo de comemorações de um feriado da independência em paz, tranquilidade, harmonia, e lembrando sempre, estamos aqui por conta de uma democracia e precisamos lutar pelos princípios democráticos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
E tá chegando o maior evento de rock, o Festival de Bandas Cover na Barra Bonita. Começa agora terça-feira, dia 6 e vai até o domingo, dia 11. São várias programações, muitas bandas legais e é tudo de graça. Você pode prestigiar o maior evento de rock da região. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E é época da florada da macadâmia. E você sabe que a cidade de Dois Córregos é uma das maiores produtoras dessa noz australiana. E por isso nós fomos até o pomar da Queen Nut Macadâmia para que você veja o espetáculo da natureza. Nessa época do ano, então, acontece a florada da macadâmia e a gente está aqui hoje para poder ver um pouco, presenciar um pouco essa beleza da natureza. A gente pode ver que ela tem um cheiro muito doce. Segundo informações, atraem também muitas abelhas. Com as imagens aí do espeto, a gente pode ver o quanto fica bem bonito aqui. Realmente é um presente aí da natureza nessa época do ano. A gente vai estar buscando mais informações também com o engenheiro agrônomo daqui a pouco, que vai estar explicando um pouquinho mais pra gente de como funciona aqui todo esse processo aqui na macadâmia. A macadâmia, ela dá a sua florada nessa época do inverno, que é de junho até setembro, né? Então nesse momento a gente está com o auge da florada, a gente pode ver que as plantas estão com bastante flor. E é interessante que as plantas fazem essa florada nesse período de inverno, que é justamente uma horário que, como ela é uma planta exótica, né, ela não é do Brasil, mas ela se adaptou às condições do Brasil, a gente nota que na natureza, nessa época, tudo perde as folhas, não tem flores. A macadâmia é a única, uma das poucas plantas que tem flor. Então veja que essa época é interessante porque chama muitas abelhas. Então as plantas de macadâmia têm muitas abelhas e elas adoram a macadâmia. E a gente tem até os apicultores aqui, eles têm bastante mel, produzem muito mel das macadâmias. E por essa atratividade que as plantas têm, com bastante flores que elas têm. E quanto tempo dura? Bom, a florada vai em torno de, dependendo do ano, da intensidade do frio nessa época, ela pode dar 2 ou até 3 floradas. Esse ano está dividido em 2 floradas, a gente teve uma primeira florada e nós estamos agora com a segunda florada nessa época do ano. Quando que acontece a colheita aqui da macadâmia? Bom, a colheita vai acontecer no período de janeiro e ela vai até maio, junho. Isso depende um pouquinho do ano conforme acontece a florada, mas normalmente é desse período que a colheita acontece. Quando acontece essa colheita, né? É o mesmo pé que continua ou tira e replanta um outro pé? Como que funciona esse processo? Bom, a macadâmia ela produz por 40 até 60 anos, então é uma cultura perene, ela vai durar por muitos anos. Então a gente não faz essa troca das plantas, elas continuam, são árvores que vão a cada ano ter o seu ciclo, emissão de flores, o fruto vai desenvolver e depois a colheita. E isso acontece ao longo dos anos por 40 até 60 anos. Depois da colheita, né? Qual que é o processo certo e quanto tempo depois da colheita da macadâmia? Bom, a colheita acontece então desse período de janeiro até maio. E a colheita a gente vai colhendo conforme os frutos maduram e eles caem das árvores. Então a gente espera elas madurarem naturalmente e elas caírem. Quando isso acontece, as macadâmias elas então vão acontecer o quê? Ela vai acumular o óleo, ela vai estar
apta vai estar madura. Então a macadâmia, na composição da macadâmia, 70% dela é óleo. E são gorduras boas, são óleos bons que fazem muito bem à saúde, né? Então fez a colheita, a gente passa por um processo que é tirar a primeira casca dela, que é um fruto, né? Tira essa casca, é um fruto seco. A gente tira essa casca e depois ela vai para um silo de armazenamento. Desse silo de armazenamento, então ela vai passar por uma secagem somente com ventilação. E aí ela é direcionada à empresa que vai processar a macadâmia, tirar ela da casca dura. E aí depois do processamento vai para a parte comercial mesmo, a comercialização desse produto pelo Brasil e pelo mundo. Então podemos esperar que todos os anos temos essa beleza, essa florada, né, da macadâmia. Com certeza. Quem não conhece um pé de macadâmia vale muito a pena nesta época do ano. Ver um pé de macadâmia florido é uma beleza muito exuberante, é uma planta muito prolífica, atrai muitas abelhas, né? O pessoal às vezes tem medo da abelha, vai assim, nossa, quanta abelha, mas elas estão fazendo o trabalho delas, né? Polinizando as flores. Então é uma natureza ela é exótica, mas é uma natureza muito bonita, muito vistosa, muito bacana de ser vista. Toda essa beleza que a planta de macadâmia tem. Só no Brasil que tem ou em outros países também tem assim o pé de macadâmia? A macadâmia ela é nativa da Austrália e ela é cultivada em muitos países. Por exemplo, a África do Sul. Tem alguns países da África, mas a África do Sul que mais produz. Temos plantios no Quênia, então na África, em Moçambique, em Zimbábue. E depois temos os plantios de macadâmia na Ásia, que seria na China, no Vietnã. Então esses países, Burma, então são os países ali da Ásia que tem plantado. Depois a gente tem naturalmente a Austrália, como um grande produtor mundial. O Havaí, né, na ilha lá dos Estados Unidos, no Havaí, tem os plantios de macadâmia também. E na realidade começou-se por lá, os plantios comerciais de macadâmia. Temos também na Nova Zelândia, Austrália e também na América, nas Américas. Então seria América Central, seria Guatemala, Costa Rica e no Brasil, Paraguai, Bolívia, Equador e Colômbia. E em todos esses locais, essa florada acontece no mesmo período ou eles diferenciam? Não, aí eles se diferenciam sim, dependendo da onde está inserida a macadâmia e de acordo com a topografia. Por exemplo, uma macadâmia que está plantada mais na região litorânea ou uma macadâmia que é plantada numa região mais montanhosa, os ciclos mudam. E no caso do Havaí, ele está no hemisfério norte. Então é totalmente inverso essa questão climática, né, das emissões. Então muda um pouquinho isso daí. Por exemplo, tem um plantio que está no hemisfério norte, né, acima da linha de Equador, que está no México. Tem um plantio no México, tem um amigo que planta a macadâmia no México. Lá no México é totalmente inverso daqui. Então a florada lá vai ser no momento que nós estamos colhendo macadâmia aqui, né? Mas na maioria dos países está no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Então normalmente é nesse período, com alguma diferença entre um mês e outro. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu quero aproveitar para desejar que o mês de setembro seja abençoado e repleto de alegrias aí na sua vida. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, mande aqui pra gente em nossas redes sociais do Portal RC1. Eu te espero na próxima semana. Um grande beijo para você e até lá. Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.